Um dos maiores rios do mundo foi palco de florescimento de uma das civilizações mais importantes da antiguidade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique ligado que depois da vinheta eu vou falar mais sobre a dádiva do Nilo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje nós vamos falar sobre a dádiva do Nilo. Mas antes de chegar propriamente no termo dádiva do Nilo, vamos entender o que foi o Egito, o que representa essa civilização para a nossa história e como ela se constitui então em uma dádiva. O Egito certamente é uma das civilizações mais conhecidas, mais estudadas e mais interessantes de toda a antiguidade. Isso tudo porque eles deixaram um legado gigantesco para que pudesse ser decifrado ainda nos dias de hoje, não é? E nesse momento é importante perceber que essas grandes civilizações do passado, elas tinham contato entre si e trocavam muitas experiências. Esse é um fato surpreendente, instigante e que nos faz ver o Egito com olhos de curiosidade, mas também de compreensão do que vem a ser a história e de como ela se desenvolve ao longo do tempo. Geograficamente, o Egito está localizado no norte do continente africano e é delimitado ao norte pelo próprio Mar Mediterrâneo, ao sul pela Núbia e pela Etiópia, a oeste pelo Mar Vermelho e a leste pelo deserto da Líbia. É importante perceber que essa é uma área de transição e aí sim surge um contexto onde ele surge como dádiva do Nilo, mas eu já falo para vocês. De forma mais sintética, nós podemos entender que politicamente o Egito foi formado por várias tribos e aproximadamente há 3.500 anos antes de Cristo, essas tribos, essas sociedades se organizavam no Baixo Nilo, mais perto da Foz, e no Alto Nilo, mais perto da nascente do Rio Nilo. E que aproximadamente há 3.200 anos antes de Cristo, essas duas porções do Egito foram unificadas, quando passaram a ser governadas por um faraó. E aí nós temos uma característica importante. O Egito, ele era politicamente organizado como uma monarquia teocrática. E essa era uma característica muito importante, já que essa sociedade era regida pela religiosidade. Nesse contexto, nós temos então uma pequena ou quase nula mobilidade social, já que essas camadas sociais estavam associadas muitas vezes à vivência religiosa que os egípcios tinham naquele momento. E apesar dessa estratificação rígida social, o que é perceptível dos egípcios é que eles eram considerados uma sociedade extremamente sofisticada, extremamente evoluída no sentido de ter várias técnicas, vários conhecimentos agregados à sua vida e que por consequência disso tudo acabaram se desenvolvendo ou se destacando em áreas muito específicas do conhecimento, como astronomia, engenharia, arquitetura, medicina, matemática, nas artes, na agricultura, com desenvolvimento de escrita, de contabilidade, em ciências que envolviam uma série de questões relacionadas à própria sobrevivência, mas também à compreensão mais complexa do mundo, já que eles dependiam exclusivamente das benéfices, ou pelo menos do que o ambiente conferia a eles naquele momento, e dessa forma utilizavam os recursos naturais em sua capacidade máxima. E essa dependência ou esse contato com a natureza tão estreito, tão profundo, acabou transformando essa característica em um dos pilares da religiosidade egípcia, justamente porque eles conseguiam absorver todo esse contexto, toda essa vivência, toda essa experiência com a natureza para o mundo espiritual, já que sua religião era regida a partir do livro dos mortos, mas que tinha como característica talvez uma exclusividade nesse período, era o antroposomorfismo. O que é o antroposomorfismo? É justamente conectar elementos da natureza, os animais, com os deuses e ainda assim transformá-los em criaturas ou seres sobrenaturais que tinham formas e características humanas, animalescas e divinas ao mesmo tempo. Com relação à economia, os egípcios eram bastante pontuais. Toda a economia egípcia
girava em torno do rio Nilo. E apesar de contar tanto com trabalhadores livres como mão de obra livre, os egípcios também praticavam escravismo, né, especialmente empregados em obras públicas, em grandes obras públicas. E essas obras faraônicas, e esse termo faraônico vem do Egito, elas surgiam justamente pelo fato de ter que manobrar todo o seu cotidiano, o seu dia a dia, em torno da utilização desses recursos naturais. Ponto. Esse é um detalhe interessantíssimo, já que a oferta de recursos naturais dizia, né, ou pelo menos condicionava a uma fartura ou uma escassez de alimentos. Então eles deveriam utilizar os recursos que eram provenientes da fonte de vida dessa localidade do norte da África, que era justamente o rio Nilo. Voltando nossa atenção para a questão da dádiva do Nilo, é importante perceber que o rio Nilo, segundo o maior rio do mundo, com quase 6.500 quilômetros de extensão e com mais de 6.000 quilômetros navegáveis, esse importante curso d'água tem uma característica única no continente africano. O rio Nilo é o único recurso fluvial que liga o interior do continente até o oceano. E isso faz com que o rio Nilo, então, seja visto como um vetor da civilização, já que ele nasce lá no Burundi, lá no Lago Vitória, e deságua no Mar Mediterrâneo, passando pela Núbia, passando pelo Egito faraônico, e nós vamos entender, então, que esse rio, de fato, é uma veia que conduz a civilização na África, levando, então, nutrientes, mas também sendo um elemento de difusão do conhecimento, de saberes e de vivências, de culturas, que faz com que essa região, o Egito principalmente, se desenvolva e floresça durante tantos anos, sendo objeto de pesquisa ou de estudo de historiadores desde o passado até o presente. E para que o rio Nilo chegue até o Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo, seu destino final, é importante que ele ultrapasse, que ele vença uma barreira super importante, que é o deserto do Saara. Bom, o deserto do Saara é uma região da África, região desértica de quase 8 milhões de quilômetros quadrados, que está no norte da África e que atravessa o continente de leste a oeste, do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho e de norte a sul, do Mar Mediterrâneo até a África tropical. E é importante lembrar que, apesar dessa aridez da região, da escassez de recursos, ainda assim o deserto do Saara foi amplamente utilizado para ser um eixo de contato entre a África, a Europa e a Ásia, onde as civilizações se encontravam e dialogavam, trocavam experiências, culturas, saberes, conhecimentos, sendo então, apesar de uma visão quase que com a total ausência de seres humanos, o deserto foi sim um ponto de encontro de culturas. E por conta do Egito atravessar essa região, ele acabou se transformando num elemento quase que exclusivo para a sobrevivência nessa região. E a partir daí, o Egito começa a se desenvolver e, portanto, passa a condicionar a sua existência ao próprio fluxo do rio Nilo. Entre cheias e secas, essas enchentes acabavam fertilizando as duas margens do rio Nilo e proporcionavam, então, um ambiente muito fértil, muito propício para a instalação de lavouras, né, de produção de alimentos, o que dava a essa sociedade uma condição extraordinária de sobreviver no deserto. E aí você deve estar se perguntando, mas onde é que entra a questão da dádiva do Nilo? Essa expressão dádiva do Nilo foi utilizada pela primeira vez pelo historiador e geógrafo grego Heródoto, que viveu no século V a.C. e que, ao visitar o Egito, percebendo toda essa condição ambiental, todas as dificuldades encontradas por essa população, ele compreendeu que tudo aquilo só foi possível ser construído, ser desenvolvido a partir das condições proporcionadas pelo rio Nilo, que no seu momento de cheia permitia o florescimento dessa sociedade. Mas o mais importante é que essa questão da dádiva remete a uma outra característica lá dos antigos egípcios, que era o caráter divino de todas as coisas, incluindo o rio Nilo, que também era considerado um deus do panteão egípcio. E aí nós começamos a entender que o Heródoto, aproveitando essa condição de visualizar tudo aquilo que era natureza como algo divino, ele percebe que o Egito era um presente dado pelo deus Nilo
para aquela região, já que ele só poderia existir graças à benevolência do deus Nilo. Então é importante lembrar que, incrustado no deserto, o Egito floresceu a partir de uma dádiva divina e o mundo foi presenteado com o desenvolvimento dessa civilização a partir de uma bondade divina. É interessante perceber que essa questão da dádiva, ela está sim relacionada sempre a uma questão divina, né? Nunca vai ser uma dádiva de humano para humano. A dádiva sempre vai ser um presente dos deuses ou das divindades ou dos seres supremos, enfim. Nesse contexto, então, surge a questão de ser o Egito um próprio presente dos deuses e que, de certa forma, acabava remetendo a essa existência do Egito por conta de toda a sua religiosidade, compreendido por um grego também a partir desse olhar egípcio. Esse é mais um dado significativo para entender como essas civilizações do passado acabavam trocando experiências e acabavam se complementando, já que o contato entre elas sempre foi assunto da história, né, do estudo da história, mas é importante perceber que a visão de um estava, nesse momento, condicionada à visão do outro, o que permite que hoje nós possamos ver isso como algo que é um complemento para essa difusão de olhares, ou pelo menos diversificação de olhares. É isso aí, gente. Valeu. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto muito interessante, porque tudo que envolve o Egito é certamente bastante curioso e nos remete a uma compreensão muito mais ampla do que a nossa visão do mundo ocidental. Mas, de certa forma, eu espero que isso tenha complementado seus estudos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor essas questões da antiguidade e que, de certa forma, promova uma reflexão, né, sobre a sua visão acerca do mundo antigo. Então, se você gostou do vídeo, compartilha com um amigo, com um colega, com um professor, com alguém que gosta do Egito, com alguém que sonha em ser arqueólogo por conta do Egito, que era o meu caso também. Todo mundo que faz história já sonhou em ser um egiptólogo, mas que, de certa forma, nós podemos rever alguns pontos e compreender melhor outros a partir dessa reflexão. E se você quiser ver algum assunto tratado aqui no Momento do Conceito, é só deixar nos comentários ou entrar em contato que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês a compreender melhor a história. Beleza? Então valeu, muito obrigado e semana que vem volto com um novo vídeo do Momento do Conceito. Beleza? Valeu!